o livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus em nenhum versículo. Esse mesmo livro tem o maior versículo de toda a Bíblia. Você já sabe de qual livro eu estou falando? Se você respondeu o livro de Esther, você acertou. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther, ou da Rainha Esther. Esther é um livro que fazia parte de uma coletânea de livros que se chamava Os 5 Megilot, ou 5 pergaminhos. Era o quinto deles. Os 5 livros eram Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e, por fim, Esther. Cada um desses livros era lido publicamente nas 5 festas principais dos judeus. O livro de Esther é sempre lido na festa de Purim. Festa de Purim que comemora a grande libertação que Deus concedeu aos judeus por intermédio de Esther. Essa festa ainda é comemorada pelos judeus todo dia 14 e 15 de fevereiro ou de março, comemorando aí a grande libertação que Deus deu por intermédio de Esther. Por fim, Esther viveu em 483 a.C. no reino da Pérsia e se tornou rainha. Mas como Esther se tornou rainha? O rei Assuero, ele foi o 5º rei da Pérsia. O seu império se estendia da Índia até a Etiópia. Quase todos os judeus viviam nessa região. Ou seja, Deus usou a rainha Esther para livrar o povo judeu do genocídio, do extermínio do povo judeu. Deus providenciou bênçãos através da rainha Esther, das virtudes da rainha Esther, para libertar o povo do extermínio, para livrar o povo do judeu do extermínio e conservar a semente do povo judeu. O rei Assuero, certa vez, ele fez uma festa no seu palácio de Suzã. Uma festa, um banquete de 180 dias. Lá pelo 7º dia, ele muito embriagado, ele pediu que a rainha Vasti, a sua rainha que realizava também uma festa para as mulheres, na casa das mulheres, ele pediu para que a trouxessem, para que todos vissem como ela era bela, como ela era bonita. A rainha Vasti, ela recusou, ela não quis se apresentar ao rei, ela não quis se apresentar no banquete, e isso indignou muito o rei. Os conselheiros do rei disseram que deveria ser feito alguma coisa para puni-la, porque senão isso influenciaria a atitude das mulheres por todo o reino, pelas 127 províncias do reino. Então o rei Assuero destituiu a rainha Vasti do trono. Ela deixou de ser rainha. E então disseram, temos que conseguir outra rainha. Então ele mandou chamar as jovens donzelas lindas, as virgens de todo o reino, para poder selecionar uma rainha, para substituir a rainha Vasti. Então Esther foi contada entre mais de 140 jovens, e foi aceita para passar por um tratamento de beleza. Passou por um tratamento de beleza juntamente com todas as outras jovens durante 1 ano, até se apresentar na presença do rei. E a palavra do Senhor diz que Esther era muito linda, era muito bela. A rainha Esther no caso, ela era órfã, esqueci de dizer aqui, ela era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. A mamãe e o papai dela morreram, ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. Então, a rainha Esther foi diante do rei e achou graça aos olhos do rei. Esther capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ele se encantou com a beleza de Esther mais do que por todas as outras jovens e colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Um pouco tempo depois, Mardoqueu, sentado à porta do rei, ele ouviu 2 eunucos conversando e tramando contra a vida do rei. Mardoqueu então falou com Esther, e Esther
falou ao rei por intermédio de Mardoqueu, falou ao rei sobre essa trama para assassiná-lo. Então os dois eunucos foram enforcados. Os dois eunucos foram enforcados. E nada foi feito a Mardoqueu. Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa. Existia Amã. Amã era um dos príncipes do palácio, um dos principais do palácio, um dos servos principais do rei Assuero. E Amã era muito grande, muito poderoso. O rei deu o anel dele para Amã, o anel com o qual ele fazia decretos e selava os decretos, selava as cartas. Ele deu esse anel para Amã. Tamanho respeito Amã tinha em todo o reino. Quando Amã passava, as pessoas se curvavam perante ele. Mardoqueu não se curvava perante Amã. E isso acendeu a ira de Naamã. Ele ficou irado contra Mardoqueu e mandou que ele se curvasse. Mardoqueu: jamais vou me curvar diante de homem algum. Ele só se curvava diante do Deus Altíssimo. Então Amã ficou furioso. E decidiu matar Mardoqueu. Mandou fazer uma forca perto da casa dele, em frente à casa dele, uma forca alta. Ali ele ia enforcar Mardoqueu e fez um decreto em nome do rei de que todos os judeus fossem exterminados. Amã, ele era agatita. Agatita, parece que ele era da linhagem dos amalequitas, que são grandes inimigos do povo judeu. Então ele fez um decreto de que todos os judeus fossem exterminados do reino do rei Assuero. Fechou o decreto, selou com o anel do rei e mandou para as 127 províncias. Então todo o povo ficou apreensivo, todo o povo ficou em prantos, orando, jejuando, chorando, rasgando as suas vestes. Os judeus rasgavam suas vestes e ficavam se lamentando com pano de saco e cinza. E Mardoqueu ficou à porta do rei, ali, sentado em pano de saco e cinza, todo sujo. A rainha Esther mandou levar roupas para ele, ele não aceitou, queria falar com ela, mas ela não podia ir até lá falar com ele. Então o eunuco foi o interlocutor entre eles e contou todo o caso a Esther. Pediu que ela intercedesse ao rei, porque o povo judeu estava fadado ao fracasso. O povo judeu estava ameaçado de desaparecer. O povo judeu ia ser exterminado da face da terra. Mas ela disse: se eu me apresentar ao rei, eu posso morrer, porque é só quando o rei chama. Ninguém pode ir ao rei sem que ele o chame, senão essa pessoa pode morrer. Mardoqueu disse: Esther, pense bem no caso, se não é por este motivo que Deus te colocou aí. Então Esther pediu: peça todo o povo, vá ao povo, aos judeus, peça-os que façam 3 dias de jejum, e durante 3 dias eles não comam e não bebam nada, para vocês verem como ela confiava em Deus. Ela confiava na providência divina, no poder do jejum, no poder da oração, no poder do clamor. Era uma jovem muito linda, das mais belas do reino, e ela era temente a Deus, ela acreditava na providência divina, e assim foi feito. O povo levantou um jejum e por 3 dias e 3 noites não comeram nem beberam nada, orando e clamando ao Senhor. Então ao final dos 3 dias ela se pôs no pátio do rei. Então o rei a viu, de repente o rei a viu lá no pátio. E o que ele fez? Ele estendeu o cetro para ela. O cetro de ouro que estava na mão dele, ele estendeu. Ela se aproximou, tocou no cetro. E ele disse: o que você quer, minha rainha? Até metade do reino eu te darei. Ela falou: Senhor, meu senhor rei, eu quero fazer um banquete para o Senhor e para Amã apenas. Um banquete, sim, um banquete amanhã para o Senhor e para Amã. Então ela fez aquele banquete. E o rei perguntou: o que você quer, minha rainha? Até metade do reino eu te darei. Ela disse: eu quero mais um banquete amanhã com o senhor rei e com Amã. Amã ficou todo feliz, afinal de contas, ele era um homem de grande prestígio e já tinha grande poder e autoridade no reino. Então, no dia seguinte,
Amã estava irado com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele, já havia feito o decreto de extermínio dos judeus, e ele falou: eu vou pedir ao rei para enforcar esse Amã hoje. Amã ia pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, vou pedir ao rei para enforcar Mardoqueu hoje, e foi até o pátio real. O rei, vendo as memórias do reino no livro, ele leu que aqueles 2 eunucos foram executados porque tramavam contra a vida dele. O judeu Mardoqueu, que havia sido fiel ao rei e impedido esse assassinato. E ele perguntou ao conselheiro: o que foi feito por Mardoqueu? O conselheiro disse: nada, não foi feito nada. Então Amã estava no pátio, ele mandou que Amã se aproximasse. Amã estava indo pedir o enforcamento de Mardoqueu. Olha que maravilha, que incrível. Então o rei perguntou: Amã, o que se fará ao homem a quem o rei honra, ou a quem o rei tem muita estima e honra? Amã pensou: certamente este homem do qual ele fala sou eu. Então Amã, pensando que era dele mesmo que ele dizia, ele falou: traga a veste real, traga a veste real que o rei costuma usar, traga o cavalo no qual o rei costuma montar, e a coroa real, e mande que leve até este homem. Vista esse homem com a veste real, ponha a coroa na cabeça dele, o monte em seu cavalo real, e vá alguém puxando, um principal do seu reino puxando o cavalo, por todo o reino, dizendo: isto fará o rei ao homem a quem ele se agradar. Isto fará o rei ao homem de quem ele se agradar. Então, para surpresa de Amã, não era dele que o rei falava. O rei falou: então, pois bem, Amã, pegue o meu cavalo, a veste real, a coroa, leve até Mardoqueu e faça isso a Mardoqueu, o judeu. Então Amã teve que levar a veste real, o cavalo real e a coroa até Amã, até Mardoqueu. Então Amã teve que levar o cavalo real, a veste real e a coroa até Mardoqueu, vestir Mardoqueu, coroar Mardoqueu e puxá-lo, Mardoqueu em cima do cavalo, e ele puxando o cavalo por todo o reino, dizendo: assim se fará o homem a quem o rei se agradar. Assim se fará o homem de quem o rei se agradar. Que humilhação, olha só. Então ele voltou para casa arrasado, transtornado. Então no segundo dia do banquete, ou no segundo dia, no caso mesmo, Amã chegou. E o rei estava com a rainha Esther e disse novamente: o que você quer, minha rainha? Até metade do reino eu te darei. E a rainha Esther disse: Senhor, eu quero que se faça misericórdia pelo meu povo, pois o meu povo está ameaçado. Até o momento o rei não sabia que a rainha Esther era judia. Amã também não sabia que ela era judia. E ela disse: o meu povo está ameaçado de extermínio. O meu povo é judeu, eu sou judia. E o responsável por ameaçar o meu povo é Amã. Então o rei ficou furioso e saiu do banquete. Naquele momento saiu furioso do banquete. Amã caiu em desesperos, de joelho na frente da rainha Esther, clamando: por favor, me poupe a vida, não permita que o rei me leve à forca, à guilhotina, não permita que o rei retire minha vida. Amã começou a implorar pela própria vida, desesperado, porque ele viu a gravidade do que tinha feito, ameaçando o povo da rainha. Então ele, implorando ali, ele caiu prostrado sobre o leito, a cama, o divã onde a rainha Esther sentou no divã. Ele, desesperado em prantos, ele caiu sobre o divã onde ela estava sentada. Quando o rei retornou e viu, o rei entendeu que Amã queria abusar da rainha e disse: ainda quer forçar a rainha na minha frente nesta casa? Então o rei muito se enfureceu ainda mais. Os soldados entraram, taparam a cabeça dele com o saco de Amã, com o saco, e o retiraram. E o rei mandou que enforcasse Amã. Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então a rainha disse: e agora, meu rei, o que se fará pelo meu povo? Porque o decreto do rei não pode ser revogado. E o decreto que Amã fez contra o povo judeu era em nome do rei, com o anel do rei. Então o rei engrandeceu Mardoqueu no reino,
O rei engrandeceu grandemente Mardoqueu no reino, deu o anel dele para Mardoqueu. Foi feito então um novo decreto, um decreto no qual os judeus podiam se defender, dando direito à legítima defesa aos judeus. Eles podiam se defender e, caso vencessem os outros povos, as outras vizinhanças que os estivessem atacando, poderiam até pegar os despojos para eles. E assim foi feito o decreto, e os judeus tiveram grande êxito contra os seus inimigos, contra todos os que lhe eram inimigos ao redor. E os judeus tiveram grande êxito ali contra os seus inimigos. E foi instituída assim ali a festa de Purim. Parece que no 10º mês de cada ano deles, no dia 14 e dia 15. Até hoje, como eu disse no início do vídeo, é comemorado dia 14 e dia 15 de fevereiro ou de março pelos judeus, a festa de Purim, porque foi uma grande vitória contra um genocídio. Olha só, o versículo, o maior versículo da Bíblia, o livro de Esther, ele não menciona o nome de Deus em nenhum versículo. E o livro de Esther também é o livro que tem o maior versículo da Bíblia. Vamos lá, Esther capítulo 8, versículo 9, dá uma olhadinha aí. Esther capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Esse é o maior versículo da Bíblia. O menor versículo, no caso do Antigo Testamento aqui, é Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás, o menor versículo. Êxodo 20, versículo 13. E Esther capítulo 8, versículo 9, o maior versículo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram. Deixa um like aí se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like, não custa nada, é de graça. E o YouTube poder recomendar esse vídeo para o maior número de pessoas. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, não custa nada. Toda semana eu tenho vídeos novos aqui para você. Tudo bem? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.